Afinal, o Pipe Drive é para você e para sua equipe? Opa, eu me chamo de Deck e aqui nesse canal a gente vai falar tudo sobre marketing comercial e como eles se encontram no meio do caminho e geram mais resultados. Eu acho que o tema mais interessante e eu acho que não poderia deixar de falar é sobre CRM e nada melhor do que começar pelo Pipe Drive, que é uma ferramenta ultra validada que a gente usa bastante e a gente, obviamente, também tem uma parceria muito legal com eles. Mas chega de papo e vamos para o que interessa. Afinal, por que o Pipe Drive, né? Então, antes de mais nada, eu preciso me apresentar, eu sou Luiz de Deck e hoje a gente é parceiro Premier do Pipe Drive no Brasil, ou seja, a gente vai conseguir te ajudar a responder essas dúvidas e muitas outras a respeito do Pipe Drive. Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre fala é por que o Pipe Drive é final? E eu gosto muito de bater em alguns pontos, entre eles hoje o Pipe Drive, ele é um Sales CRM e nada mais é do que um CRM voltado especificamente para vendas. Por quê? Hoje a gente tem diversos tipos de CRM, esse mercado é gigantesco, né? Então, hoje o CRM, ele deixou de ser aquilo que começou. Por quê? O que é um CRM na prática? É uma ferramenta basicamente de gerenciamento dos seus contatos, né? Então ele faz toda a tua régua de contato, régua de relacionamento, como você quiser chamar melhor. Então ele faz esse gerenciamento através de software. E como que isso ajuda na prática? Primeiro, enriquecimento de dados. Eu acho que a parte de enriquecimento de dados é o que mais me pega aqui. Por quê? Porque é uma maneira de a gente ter contexto sobre as vendas. Não adianta nada só eu ser o detentor daquela venda, o detentor daquele lead, daquele contato, daquela oportunidade, se a gente não consegue entender contexto, se a gente não consegue entender que a gente vai usar as informações que eu consegui lá na qualificação, ou se eu tenho um pré-vendedor, uma SDR, uma BDR, quem sabe, como que eu vou usar isso no dia a dia? E por isso eu pensei nesse caso específico. Além disso, ele é feito de vendedor para vendedor. E por que eu gosto de bater nessa tecla? Muitas vezes a gente se encontra em CRMs onde foi realmente feito por programadores que nunca venderam nada na vida ou que eles só encontraram uma oportunidade de vender um software, né? Porque, obviamente, vender software é uma venda muito boa, muito fácil, muito prática. Só que o Pipe Drive ele foi feito e pensado para ser fácil para o vendedor. É diferente de outras soluções que a gente conhece, onde, por exemplo, a gente tem outras soluções, deixa eu pensar, dentro do mercado que oferecem outras opções muito voltado para a gestão dessas informações e acabam não ajudando o vendedor no dia a dia. São difíceis, exigem muito mais trabalho para você fazer os cadastros, para você realmente utilizar a ferramenta do que propriamente o Pipe Drive nessa ocasião. Além disso, ele é muito eficiente para você que quer fazer follow-ups e realmente cuidar mais dos acompanhamentos que você vai fazer com as oportunidades que você realmente está cuidando. Além disso, né, ele é a consistência. Então, de ponta a ponta, ele é muito consistente, muito fácil de usar, muito interativo, muito, assim, a experiência que eu tenho, se você já usou CRM ou já tem um processo bem definido, ter um CRM, ter uma ferramenta que agiliza esse processo é algo que vai te surpreender positivamente. Então, a consistência que a gente consegue ao longo do processo dentro do Pipe Drive é realmente imbatível. Além disso, ele é simples e fácil, né? Ele é plug and play, então ele é tranquilo de você utilizar com processo ou com um processo ainda não tão estruturado. Ele é muito fácil de a gente usar ele no dia a dia. Pontos de atenção que eu sempre coloco é dentro do CRM, afinal, o que são os pontos de atenção que a gente tem que ter dentro do Pipe Drive ou em qualquer CRM? Foco em criatividade para leads estagnados, ou seja, dentro do Pipe Drive, a gente tem algumas opções, entre eles os leads que acabam, em algumas oportunidades, ficando estagnados, eles ficam com o vermelhinho. Por quê? Quando a gente determina o processo, a gente pode determinar quantos dias aquele lead pode ficar parado numa etapa. Exemplo, na sua empresa, você tem que gerar um orçamento em, no máximo, 24 horas. Então, se o lead ficar aqui 2 dias nessa etapa, tem alguma coisa errada. Ou ele está fora do padrão, alguma coisa tem acontecido e ele tem que ser alvo de prioridade para criar uma atividade ou criar um ponto de realmente resolver esse problema por ele estar nessa etapa. Segundo passo é criar atividade. Dentro de vendas, a gente sempre tem o próximo passo. A gente sempre tem a próxima etapa, aquilo que realmente a gente tem que usar no nosso dia a dia, conseguir entender e fechar ou encerrar o processo de vendas o mais rápido possível, para a gente ter um aproveitamento, uma eficiência maior. Por quê?
como vendedores, a gente sabe que não adianta a gente enrolar muito para vender ou deixar o cara pensar muito, porque às vezes a gente já perdeu aquela venda ou já ganhou aquela venda. Falta um último empurrão, tanto para o sim quanto para o não. Eu sempre gosto de falar que toda venda é exceção. Por quê? A regra é a gente receber o não e a exceção é a gente receber o sim. E quanto mais rápido a gente chegar nessa decisão, melhor para o vendedor. Por quê? A gente tem que destinar o nosso tempo para aquilo que realmente importa, que é vender. Então, se a gente está oscilando, demorando muito, a gente está errado nesse processo, tá? E outra coisa, usar as anotações, gerar contextos é muito importante. E no Pipedrive isso é muito fácil de fazer através das anotações. Dá para marcar outras pessoas nas anotações, ou seja, eu consigo colocar um @Luiz. Luiz, dá uma olhadinha nisso aqui, tá estranho essa venda, ou o cliente me pediu um orçamento de algo que não é tão comum, você pode me ajudar nessa venda? É possível de fazer isso. Além disso, a gente também tem algumas boas práticas do dia a dia que eu vou trazer para vocês. Então, a primeira delas é CRM First, né? Então, é o CRM em primeiro lugar, negócios mais atividades igual, comissões ou vendas, como você preferir interpretar, e organização das atividades. E a gente vai falar ao longo disso, ao longo de mais alguns minutinhos sobre isso. Bom, acho que a primeira coisa que eu sempre falo é CRM First, ou seja, o CRM em primeiro lugar. Não adianta nada a gente ter umas centenas de contatos se a gente não sabe o que foi falado, como foi falado, quem são as pessoas envolvidas, o telefone, o e-mail, enfim, tudo aquilo que foi conversado é importante ter. E o legal é que o Pipedrive ele conta tanto com o aplicativo na Google Play quanto na App Store da Apple. Ou seja, não importa se você tem Android ou iOS, você vai conseguir usar muito bem as soluções do Pipedrive, quanto mais rápido e principalmente, antes de tudo, preencha o CRM, separe 5 minutos depois da reunião, você consegue adicionar notas em áudio e ele já transcreve para ti no aplicativo, então não tem desculpa para o vendedor não contextualizar a venda, não contextualizar o que está acontecendo naquela negociação. E outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala em negociação, é a importância da constância, de repetição e de tentativa. Aqui a gente tem um gráfico gerado pela MeTime. Essas informações, eles fizeram um estudo mostrando quantas tentativas de contato a gente precisa ter até a gente conseguir realmente transformar um lead em uma oportunidade de venda. E olha só como ele vem crescendo ao longo das etapas. A gente tem aqui 19% com a primeira tentativa, a gente já tem 95% de geração de oportunidade. E gerar oportunidade, no caso aqui, você pode entender inclusive como receber um não, de não estou interessado, para você não perder tempo com as negociações que não importa. E aqui tem um dado legal, 20% das oportunidades são geradas a partir da quinta tentativa de contato. Ou seja, você sempre sente assim, olha, eu mando uma mensagem e o lead some, e o contato some. Eu tenho uma péssima notícia para você. Ele sempre vai sumir. Por quê? A chance de ele te responder é de 19% de ele ter. E aí, eu sempre entro também numa coisa que para mim é muito óbvio, mas não necessariamente óbvio para todo mundo e eu gosto sempre de compartilhar. Pessoas que são ocupadas, pessoas que realmente querem comprar o seu produto, provavelmente elas têm um problema que elas precisam resolver. Mas você é um dos problemas na lista de prioridade delas. Ou seja, se eu mando uma mensagem pro Luiz e eu sei que toda terça-feira de manhã ele tem uma reunião, quais as chances de ele me responder na terça-feira de manhã se eu, infelizmente, cair nesse horário para mandar mensagem, porque eu não sabia dessa informação? Muito baixa. Agora, se eu mandar uma outra mensagem, em outro horário, no mesmo dia, inclusive, olha só, a gente tem uma chance de 45%. Olha o aumento, a gente mais do que dobra as chances de ter resposta. Se a gente vai para 3 tentativas, a gente aumenta para 60, 72 e 79 na quinta tentativa. Então eu sempre recomendo, na pior das hipóteses, tente 5 vezes. O ideal é crie cadências, faça isso de forma mais constante. Bom, passado isso sobre boas práticas, a gente ainda tem a questão das atividades. Essa introdução eu dei quando a gente fala, principalmente, dentro daquele gráfico. Por quê? Quanto mais atividades, quanto mais cadência, maiores são as chances de você gerar uma oportunidade de venda e realmente vender para aquele cliente, seja seu produto ou serviço. Por quê? Vai ficar mais simples se você tiver mapeado qual é a jornada de compra que esse cliente tem com você. Se você sabe que todos os teus clientes de indicação demoram 3 meses para fechar com você,
e você começa uma operação de tráfego pago e tem esperança de ter resultado no primeiro mês, não me parece meio errado? Não me parece meio fora de questão? Por quê? Se você sabe que a maioria dos seus clientes demora 3 meses para fechar, por que você tem a expectativa de fechar em menos de um mês com uma operação de tráfego pago? Não faz muito sentido, vocês concordam comigo? Então, isso é sempre interessante, mapear a jornada e entender quais são os próximos passos através dela. E o Pipedrive ajuda isso com as atividades propriamente ditas. Além disso, a gente tem também a parte de organização dentro do Pipedrive. A gente tem aqui um menuzinho de atividades. Ele é muito legal de usar e eu gosto muito sempre de olhar para as atividades e marcar elas, mapear quais são as atividades que eu vou fazer ao longo de uma jornada de qualificação, de fechamento, de proposta, de assinatura de contrato. Não importa a sua jornada, o importante é que ela esteja mapeada, processada e você use o software, no caso o CRM, como um ajudante e não como protagonista. O protagonista sempre da sua operação é o processo. O coadjuvante, no caso, a pessoa que vai te auxiliar dentro do processo, é a ferramenta, é o software. Porque só ter o Pipedrive não resolve se você não tem disciplina e um processo a ser seguido. É inevitável. E aí, entrando na parte de cultura de CRM, eu sempre gosto de falar 3 coisas. Follow-up. Sempre agende a próxima etapa para você fazer. Atualização. A gente sempre tem que atualizar os nossos negócios. A gente não pode deixar um negócio sem ter uma próxima etapa, uma atualização, um contexto do que está acontecendo. Ah, esse negócio está estagnado há 7 dias. Por quê? Porque a pessoa falou assim, ó, eu vou tirar férias de uma semana, por qualquer motivo que seja. Eu quero negociar com você. Isso para você é uma oportunidade perdida? Não é. Ela só é uma exceção dentro da regra. Ou seja, ela é uma negociação que vai demorar mais tempo do que a gente prevê dentro do nosso processo e está tudo bem. Você não vai dar perda, você simplesmente vai agendar uma nova atividade. Só que você agendar uma atividade e não der esse contexto, pode ser que o seu gestor dê como perda. Por quê? Olha, esse cara está fugindo da regra, não tem nenhuma atividade, provavelmente o meu vendedor esqueceu de dar perda. Pode acontecer. Então, atualize o seu CRM. E consistência. Não adianta nada a gente ter uma baita ferramenta, a gente ter algo de ponta, se ninguém usa, se ninguém é consistente todos os dias dentro da ferramenta. A ferramenta, ela precisa ser usada para você gerar todo o valor e todo o payback que você tem nela. Por quê? Ela acelera as suas vendas. O Pipedrive tem uma informação, eu não lembro quantos por cento, mas ele gera, não sei, ele chega a aumentar, diminuir a jornada de compra em algumas casas decimais de porcentagem que eu não sei te confirmar, talvez tenha aqui na tela ou possa deixar até na descrição. Por quê? Isso é muito importante. A ferramenta ajuda você a gerar mais negócios. E aí, foi convencido a usar um CRM ou inclusive o Pipedrive? Me diz aí nos comentários se você gostou e se faz sentido para você. Se fizer sentido, eu tenho o link aqui embaixo com 30 dias grátis para você testar, tá bom? Forte abraço!